Nós estamos recebendo hoje aqui doutora Simone Brito, que é biomédica, e a gente vai falar sobre toda aquela polêmica envolvendo o laboratório, né? A doutora Simone Brito, ela fez denúncia junto à Secretaria, ao Ministério Público, com relação a reagentes. Bom dia, doutora Simone, muito obrigado por estar aqui com a gente nos microfones da Clube para tirar as dúvidas da população com relação a esse assunto tão sério que é assunto de saúde. Muito bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de começar falando sobre a denúncia que eu fiz, né? Muitos questionamentos com relação a por que você não fez a denúncia antes. Eu quero deixar claro para a população que desde quando abriu o laboratório, não se teve fatos tão graves como teve agora no final de maio, né? Houve um grande índice de recoletas, houve um grande índice de exames incoerentes, questionados por médicos, só que eu não faço esses exames aqui. Esses exames são feitos em Sorocaba, então eu não tenho responsabilidade sobre eles. Tá certo. Certo? A doutora começou a trabalhar já no início do laboratório. Como é que funciona? Quanto tempo ficou à frente da... Logo que eles ganharam a licitação, eu já fui procurada para fazer a implantação do laboratório. Certo. Então, antes mesmo deles começarem a funcionar, eu já estava trabalhando para eles. E no dia 12 de junho foi feita a denúncia na Secretaria da Saúde. E qual foi essa denúncia? Conta pra gente, doutora Simone. Então, no final de maio, quando eu recebi os reagentes inadequados, eu questionei a administração da empresa que fez a compra. Eles obrigaram a gente a usar. No dia 5 de junho, eu solicitei a minha demissão por escrito. Devido a esse fato? Devido a esse fato, que eu não iria ser conivente com essa situação. Né? Até porque o Conselho do Biomédico, ele diz claramente lá no artigo 4 que o biomédico ele deve comunicar às autoridades sanitárias e profissionais com descrição e fundamento dos fatos que caracterizam a infração do Código de Ética. Então eu segui à risca isso e falei que não iria usar os reagentes. Esses reagentes que não são adequados, o que pode acontecer no exame feito? Quais são os problemas? Por exemplo, o reagente de hemograma que a gente recebeu. A máquina ela é programada para utilizar um reagente original, que ela é adaptada para aquilo. Então, se eu coloco um reagente paralelo, ela não vai reproduzir, até porque o aparelho nem reconhece. Então, a orientação que foi passada de Sorocaba, que era para gente bater o código de barra no frasco original e usar um reagente paralelo, o que era um absurdo para mim. Né? Os exames ficariam comprometidos. Ficariam comprometidos. Então, de início, como a gente não tinha o que usar, eu falei pro pessoal, faça a lâmina dos pacientes, principalmente da de emergência, urgência e emergência da UPA, e as dengues, né? Mas eu já vou tomar uma providência sobre isso. E eu fui, né? Questionei eles, não tive um bom acordo ali com eles, não fizeram a troca do reagente. Eles, você fala... O pessoal da administração do Lab Center. Do Lab Center, certo. Isso. Aí do dia 5 de junho eu pedi a minha dispensa. Eu pedi meu desligamento por escrito. Tenho como provar isso. E o que aconteceu quando você pediu a dispensa, doutora? Falaram pra mim, aguarde, a gente vai procurar uma biomédica para ficar no seu lugar, né? Aí vem uma pasta de Sorocaba, após o dia 5, onde eu encontrei mais de 130 páginas de documentos falsificados, com assinaturas falsificadas minha. Você teria assinado? Eles assinaram por mim. Ah, sim. Isso depois que você já tinha feito, inclusive, o pedido de desligamento. Demissão, isso. E esses documentos, eles nada mais são que os POPs, que é o padrão de qualidade do laboratório. Então, justamente porque eu não fui conivente com o reagente, eles assinaram por mim, porque sabia que eu não iria assinar aquilo. Que coisa, mas e não tinha a questão, ela vai ver. Então, eu acho que esqueceram a pasta ali. Eu acho que eles estavam tão nervosos porque viram que eu não iria ser conivente com aquela situação, eu acho que eles acabaram esquecendo a pasta ali. Que coisa, e a partir daí, qual que foi a medida da doutora? Aí sim eu tinha provas, né? O suficiente para chegar nas autoridades. Então, eu escaneei essas 130 páginas de assinaturas falsificadas, tirei foto dos reagentes, entrei em contato com a empresa do reagente para confirmar que eu não estava doida, né? Que aquele reagente não é daquela máquina. Então o técnico mandou um áudio para mim e falou, você não pode usar esse reagente. Então eu precisava de provas. É isso que eu gostaria muito que a população entendesse. Eu tinha minha desconfiança lá atrás, eu tinha, né? A gente não é... Eu tenho 4 pós-graduação, então assim, eu não sou uma pessoa leiga. Eu tinha minhas suspeitas lá atrás desse laboratório, só que eu não tinha provas. Não tinha como provar. Tinha. Então eu peguei todas as provas e no dia 12 de junho eu me dirigi até a Secretaria Municipal de Saúde. As pessoas até questionam, mas por que não foi feita a denúncia antes, doutora? Então,
justamente por isso, eu não sabia como eles faziam exames em Sorocaba. Eu não posso responder, por exemplo, exame de gestante alterado, recoletas, possível sumiço de amostras, que foi argumentado várias vezes, porque eu não sabia, eu nunca Até vi. tem um questionamento, por que a senhora fez a denúncia após ser demitida? Aí que tá, eu não fiz a denúncia após ser demitida, porque eu solicitei a minha demissão no dia 5 de junho, por escrito. Você já tinha solicitado? Sim, aí no dia 12 eu fui na secretaria para fazer a denúncia, né? Aí lá estava o seu Nilberto, que é o atual secretário de saúde, junto com o gestor do contrato. Quando eu fiz essa denúncia lá, imediatamente, quando eu saí da sala, o meu supervisor, o meu chefe de Sorocaba, já sabia que eu tinha ido na secretaria fazer uma denúncia. Como ele sabia? Sabe? Então é algo que eu também quero respostas. Porque eu fui tentar fazer o bem para a população. Um ano depois que eu tive provas. Eu não tive provas antes. E depois de tudo isso feito, a denúncia, a senhora sabe dizer se foi tomada alguma providência referente a isso acontecido? Então, imediatamente no dia 12, o Leandro, que é o gestor do contrato, ele mandou a fiscalização ir lá. Mas assim, não foi feito nada assim que eu imaginei que seria, até porque estava usando o reagente ainda. E eu já não estava lá no laboratório mais. Mas o reagente estava lá. Tinha exames rodando na UPA 24 horas. Que coisa, hein? Né? E a doutora sabe de alguns exames que vieram assim constrangir, deixar a população, né? Então, é como eu sempre falo, nesse meio tempo de eu ter recebido os reagentes até a lacração total do laboratório, houve uns dias aí, e no qual a UPA foi assistida por esse reagente. Então eu não sei mensurar, né? O problema é que as pessoas de repente podem dar um falso negativo ou um falso positivo. Isso. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Tem que se fazer uma lâmina e fazer uma comprovação no microscópio do que realmente o paciente tem. Não dá para confiar no reagente paralelo. Não se pode. Isso eu orientei muito bem a equipe, né? Então, mas eu não estava lá para ver. Inclusive, quando eu fiz a denúncia no dia 12, na segunda-feira, no dia 17, o dono veio de Sorocaba, me trancou numa sala. E outro fato curioso é que quando ele me trancou na sala, eu estava ainda me dirigindo para a sala. O seu Nilberto, o secretário de saúde, ele me removeu do grupo das enfermeiras, sem ao menos eu ter ouvido o que o meu chefe tinha para falar. Então ele sabia da minha demissão antes mesmo de mim, né? Então é um fato também que eu queria respostas para isso. Então tá certo. E como é que tá o andamento de tudo isso, doutora? Então, daí no dia 17, quando eles me trancaram naquela sala, eu gravei, né? Houve ameaça da parte dos donos, onde eu tinha que assinar um termo de consentimento perante tudo aquilo que estava de irregular, um termo que eu iria ficar calada, né? Então, assim, tinha umas 15 páginas o documento. Eu me recusei a assinar, e daí eles falaram que eu iria ser demitida por justa causa. Então, tá claro na gravação onde eu entreguei para o Ministério Público. Você tem todas essas provas? Tenho. Ou eu assinava e recebia tudo que é meu por direito e mais um pouco, ou eu levava para uma justa causa. Então, eu aceitei a justa causa. Tá certo. Aceitei. Bom, a doutora está aqui, né, justificando toda essa situação, doutora Simone Brito, e a gente lembra que nós estamos com os microfones abertos aqui para todas as partes citadas, né, darem também o seu parecer, falarem junto à população. Doutora Simone Brito, a preocupação da senhora justamente com relação aos resultados do exame, isso compromete todo o tratamento, mexe com a cabeça das pessoas, de repente você diagnosticada com um problema que não tem. Exatamente. Né? E é o que eu falo, a minha mãe, a minha filha, todos usam o SUS. Né? Então, nesses últimos dias, por exemplo, no intervalo em que chegou o reagente, em que eu fiz a denúncia, em que não se tomou nenhuma atitude, como que ficou esses pacientes? Então, assim, a mesma indignação da população é a minha, porque eu fui fazer minha parte. Né? Eu segui à risca o código de ética do biomédico. Fui munida de provas, de fatos, não podia chegar lá simplesmente achando alguma coisa dentro desse ano, né? Como eu disse, eu não sei como era feito os exames lá em Sorocaba. Eu não tenho como provar e nem como me responsabilizar por isso. Certo. A partir do momento que o reagente chegou errado para mim na unidade de Itapeva, eu imediatamente tomei uma atitude. Né? Pena que eu não fui acolhida como deveria pelas autoridades da Secretaria de Saúde. Tá certo. A gente agradece a doutora Simone por estar aqui com a gente. Os microfones da Clube, do Grupo Cristal, à sua disposição para algo mais que queira falar sobre esse assunto, doutora. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero deixar claro aqui para a população e também para os políticos que estão ouvindo,
Eu não faço parte de nenhum meio político, eu não voto aqui em Itapeva, mal conheço os políticos, conheço o pessoal da SEI, né, porque eu fui procurar a presidente de comissão, a senhora Áurea, para entregar essa denúncia, porque somente após a atuação dela e da CI foi lacrado o laboratório, senão acho que estaria lá ainda, né, e do promotor público também. Então, se fosse depender apenas da Secretaria de Saúde, com certeza a população estaria aí sofrendo as consequências. Então, assim, eu quero deixar claro que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Falei para o promotor público que o meu celular está à disposição para fazer a quebra do sigilo com relação aos possíveis jantares que eu citei na SEI, né, que eu não estou mentindo. E é isso, eu agradeço a oportunidade. Tá, joia. Obrigado, doutora Simone Brito. E lembrando mais uma vez que nós estamos aqui com os microfones abertos também para as partes, né, que estão sendo citadas em todo esse assunto, para que possam falar com a população.